Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, boa noite, irmãos que vão chegando. Nós vamos falar nessa live um pouquinho sobre viver dignamente a vocação que Deus nos deu. Ok? Então vamos estar refletindo um pouquinho sobre essa palavra de Deus hoje, essa vontade de Deus hoje, a partir dos textos de hoje, indicados pela liturgia da igreja. Então vamos começar pela palavra de Efésios, uma linda palavra lá de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Está escrito assim: Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só coração e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Amém. Palavra linda. Então, o Senhor nos pede para viver uma digna vocação, uma vocação digna do céu, uma vocação do alto, uma vocação à santidade. E lembro-me aqui uma passagem também de São Pedro Apóstolo, lá na carta dele, na carta de São Pedro, que ele pede que nós possamos assegurar cada vez mais a nossa vocação e eleição também, tendo em vista a dificuldade do tempo presente que vivia naquela época e hoje também. Então vamos pegar lá também primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim São Pedro: Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçarei jamais. Antes de São Pedro falar esta palavra, ele enumera várias virtudes que você pode pegar. Inclusive na Bíblia Ave Maria está escrito virtudes cristãs, aonde o apóstolo vai falando de diversas virtudes necessárias para que a gente não viva uma vida infrutuosa na presença de Deus. Deus nos colocou neste mundo, nos criou, nos ungiu, nos escolheu, nos elegeu e nos elevou por sua graça, para que possamos dar frutos pela perseverança. Seja bem-vinda, Marisa, irmã. Então a palavra diz assim, Lá no versículo 8, São Pedro vai dizer: Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. E aí continua São Pedro
Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação e assegurar a vossa eleição. Então, boa noite, irmãos que vão chegando. Então, todos nós precisamos entender que ou a gente assegura, ou a gente reforça, ou a gente melhora a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa eleição, ou piora. E a decisão é sempre nossa, porque Deus quer nos salvar, Deus nos quer nos dar a vida eterna, e Ele que nos definiu uma vocação, estado, casado, solteiro, pessoa, sacerdote, consagrado, enfim. Ele vai estabelecendo sua vontade para que ele nos elegeu para isso desde toda a eternidade, ele nos chama e ele vai nos santificando gradualmente, progressivamente, para que possamos estar dignos da presença dele. Tanto São Pedro aqui como São Paulo lá em Efésios, eles falam dessa dignidade, da importância desta dignidade. O Salmo de hoje, o Salmo 23, também fala disso. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Então, essa palavra dignidade, ela tem uma importância capital aqui. Porque quem é digno de subir ao monte do Senhor, senão aquele que Deus dignifica? Nós não conseguimos ter acesso ao céu, às coisas de Deus, se Deus não abrir o céu para nós. Deus, através do seu Filho unigênito, Jesus se encarnou e nos garantiu essa comunhão entre Deus, sua natureza divina, e o homem, natureza humana. E uniu na pessoa de Jesus, na encarnação, as duas naturezas, que damos o nome de união hipostática, a união da natureza divina de Cristo com a natureza humana que ele assumiu, na pessoa de Jesus eterno, o Filho eterno de Deus. E ele também nos concedeu, São João vai dizer lá no início do capítulo, a graça e a verdade. O dom de viver, ele nos comunica a verdade que temos que viver, e não só faz exigências do que temos que viver, e nos traz um conhecimento da verdade que temos que acreditar e viver, mas ele também nos dá a graça de viver essa verdade. E essa é a riqueza. Então, o Senhor Jesus, hoje, o que Ele quer nos falar? Que precisamos rever a nossa dignidade. E Ele nos dignificou quando? Quando eu e você, Marisa, Sueli, irmãos que vão chegar, ou que vão ouvir essa live, quando nos batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós fomos batizados por Deus, através de Cristo, mergulhados no Espírito Santo, o Senhor marcou com um selo de identidade, uma marca indelével de adoção filial na minha alma e na sua alma. Então, somos não só criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, sua imagem. Deus restituiu a semelhança perdida pelo pecado e marcou com um selo de unção, com uma graça indelével que não pode ser removido, a nossa filiação adotiva. Então nós somos, de fato, São João na primeira carta vai dizer isso, filhos de Deus, mesmo que ele não tenha se manifestado tudo aquilo que nós somos, filho de Deus, e essa manifestação vai acontecer, ok? Quando chegar o momento da glória que o Senhor voltar, e todos aqueles que têm o seu corpo terão seu corpo glorioso unido à sua alma. Então nós que somos filhos de Deus, nós trazemos uma dignidade altíssima. Não é qualquer dignidade. Você, meu irmão, minha irmã, é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Os irmãos que vão estar ouvindo essa live porventura, entendam, Deus nos dignificou. Então Deus nos tornou filhos dele. E isso é extremamente importante para a gente entender que ser filho de Deus tem uma responsabilidade, uma exigência enorme. É claro, tem uma graça, porque ser filho de Deus é ser filho do Santo. Então você é filho do Santo. E o Santo nada mais quer que cada um de nós vivamos a nossa vocação e a nossa eleição com santidade.
No mínimo, você deve desejar, querer ser uma mulher santa, você que vai ouvir um homem santo, porque de outra forma, isso não agrada a Deus. Deus é santo, Ele é amor, então Ele nos chama a viver a caridade, o amor e a santidade. E vamos ver então que São Paulo, nessa palavra de Efésios 4, 6, da liturgia de hoje, né, confirma isso. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Nós fomos chamados a uma vocação ao céu, à eternidade, uma vida eterna junto do Senhor, que começa já agora, não só depois da morte, já agora. E essa vida eterna tem que estar dentro da gente agora, com a presença de Deus. O que o Senhor Jesus falou? A definição de Jesus de vida eterna é a seguinte: que conheço a ti, eis o que consiste a vida eterna, disse o Senhor. Que conheça a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, o Messias. Então, meus irmãos, conhecer Jesus Cristo e conhecer Deus, conhecer aquele que enviou o Messias e o Messias que é enviado, mas ao mesmo tempo esse Messias também é Deus, porque é o Filho unigênito. Conhecer está muito para além de estudar, de entender. O termo semítico significa ter experiência, ter contato, ter comunhão, ter vivência junto com. E essa experiência com Deus, ela é sempre transformadora. Então, quando estamos com Deus na alma, caminhamos com Deus, buscamos a Deus, as coisas na nossa vida vai mudando. De outra forma, deve-se duvidar se essa experiência que a pessoa diz ter de Deus realmente é a experiência de Deus. Porque a experiência de Deus, ela toca a alma humana, o corpo, a vida, e vai transformando o homem para melhor e a mulher para melhor, ou seja, vai produzindo virtudes e santidade, porque é assim que funciona. E São Paulo vai dizendo isso depois, olha. Então, a primeira questão certa é: eu tenho uma vocação para a altura, para a santidade, para viver já nesta terra a vocação que Deus nos escolheu, seja numa comunidade, seja numa pastoral, grupo de oração, o estado de vida de uma pessoa, viver tudo isso unido com a graça dele, viver a santidade. E ele caminha conosco. O Espírito Santo vai profundamente trabalhando dentro de cada um de nós, produzindo estas virtudes aqui. Olha. Com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Então, São Paulo, depois de dizer que nós precisamos viver a nossa vocação de filho de Deus com dignidade, né? Viver de forma digna essa vocação. E como é que é viver de forma digna essa vocação? Da maneira que Jesus ensinou que devamos viver. O Pai não mandou Jesus Cristo só para nos salvar, nos mandou também como modelo para que possamos observar seu comportamento, suas atitudes e se conformando gradativamente a nossa vida por meio da oração e da leitura da palavra, buscando praticar os mandamentos e a palavra de Deus para que a nossa vida possa sendo transformada pela vida de Deus. Então, só vamos agradar a Deus na medida que nós trabalhamos a nossa vida pessoal, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, o teu comportamento, suas atitudes, os seus gostos, né, suas manias, sendo assimiladas, transformadas pela graça do Evangelho, ao qual vai produzindo dentro de nós comportamentos de Cristo, pensamentos de Cristo, desejos de Cristo, sentimentos de Cristo. E isso é um trabalho contínuo para toda a vida. Não é um trabalho para um dia, é um trabalho para a vida toda. É uma obra de fôlego, ok? E essas virtudes, elas dão uma nota, São Paulo enumera a humildade, a amabilidade, grandeza de alma, que é uma virtude que nós poderíamos chamar de magnanimidade, grandeza de alma para fazer, generosidade para fazer as coisas de Deus, generosidade na fé, generosidade na doação, no amor, nas virtudes, na entrega, no serviço, no apostolado, até na doação do dinheiro para as pessoas que precisam, né?
Suportar os irmãos, já aí sugere outra virtude, que é paciência, que é a graça da fortaleza, virtude moral sobrenatural. Então veja que a vida virtuosa, ela é necessária para viver de forma digna a vocação que Deus te deu e que Deus me deu. Então precisamos viver de forma digna, ter clareza que forma digna é essa. Olhando para a vida de Jesus do Evangelho, olhando para Nossa Senhora, a gente pode entender um pouquinho que vida digna é essa que Deus pede que possamos viver. Não é a vida que o mundo acha digna, a forma de viver do mundo, pecaminosa, sem virtude, viciada, escrava, idolátrica. Não é essa forma viciosa deste mundo que Deus nos propõe. Deus nos propõe uma forma de viver que se conforma à vontade dele. Então precisamos estar atentos a isso, para que essa vocação seja assegurada, como diz São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação, em assegurar a vossa eleição. Ele cita, como falei no início da live, antes várias virtudes que é necessário os cristãos praticarem para que não se tornem pessoas cegas, míopes, que não enxergam a Deus na sua vida e que não enxergam a Deus na vida do outro nem no mundo. Vive uma vida como se Deus não existisse, sem fé, sem esperança e sem caridade, sem a presença de Deus na alma. Caminham como se Deus não existisse, embora dizem que creem em Deus, vivem como se Deus não existisse. Então temos que tomar cuidado com isso. Devemos olhar para a nossa vida, avaliá-la à luz da palavra de Deus da graça, discernir aquilo que na tua vida, na minha vida concretamente, não está alinhado com a nossa vocação celestial. Não está alinhado com a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Não está alinhado com essa vocação à santidade. Não está alinhado com esse chamado, com essa eleição da graça. Porque tudo isso precisa ser limpado, purificado, arrancado, como se limpa um terreno de erva daninha, de pedras, e tira as coisas, abrolhos, para que a terra fique em condições de coisas boas germinarem. Ok? Depois você pode olhar lá nessa palavra de São Pedro, capítulo 1, lá no versículo 3 ao 10, você vai ver ali várias virtudes que eu e você devemos praticar para que a gente possa viver essa experiência de ter uma segurança nessa vocação, de termos essa solidez na eleição e na vocação, e não andar por aí à mercê das ideias dos mundanos, das pessoas que não entendem nada de céu e acham que é viver essa vida só comer e beber, fazer sexo e dormir, ok? E amanhã morrer, acabou. Então a vida, se fosse só isso, nós seríamos as pessoas mais miseráveis que existem. Não se iluda com mentira. São Paulo mesmo vai exortar na carta aos Coríntios pessoas que dizem que não há ressurreição, não há vida após a morte, falam um monte de bobagem. Não tem fé, caminham somente no horizontal e aí fazem todo tipo de coisa, aproveitando a vida de uma forma dissoluta. Só que a gente sabe que o destino do justo é um e do ímpio é outro. A decisão é sua, é minha. Qual é o destino que a gente escolhe? E essa decisão começa agora, nesse exato momento na sua vida. Porque agora você está presente, está vivo, você pode raciocinar e decidir o que você quer para a sua vida. E São Paulo vai continuando falando a sua palavra, né? É o seguinte: com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foi chamados pela vossa vocação a uma só esperança. A nossa vocação é uma só esperança, a salvação eterna junto de Jesus. Viver eternamente com o Senhor. Essa é a nossa vocação. Deus veio a essa terra, nos criou, veio nos salvar para nos levar para o céu. Tudo nesse mundo vai passar, é passageiro. Até o mundo, tudo é passageiro. O Senhor não passa, o céu já existe, Maria está lá, os santos existem, é realidade, você é chamado a isso. Então precisamos, nesse momento da nossa peregrinação, nesse mundo que caminha aí no meio de tanto sofrimento, adquirir solidez vocacional, de filho, de filha de Deus, vocação primeira, identidade primeira,
de entender que a filiação adotiva é algo muito grande para todos nós. A filiação adotiva, ela é um dom sobrenatural, poderoso, deixado por Deus, e nós somos filhos de Deus, não somos filhos de qualquer um. Somos filhos daquele que criou tudo. E o Pai que te ama, que me ama, ele ao nos chamar, ao nos vocacionar, ele quer ter comunhão comigo e quer ter comunhão com você. Deus não nos chama para não ter comunhão. Então a vida de Jesus, que é para nós o espelho reflexo da vida que Deus quer, ela precisa ser mais avaliada, praticada. O próprio Filho de Deus vem morar na gente pelo batismo. E Ele quer que nós, na cotidiana da sua vida, na minha vida, na obediência, na prática dessas virtudes que estão aqui nessa página, conformando a nossa vida à vida de Jesus, indo gradativamente nos assemelhando ao Senhor Jesus, nos tornando agradáveis a Deus. Uma pessoa agradável a Deus é uma pessoa que se assemelha a Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus mais agrada a Deus. E o inversamente proporcional também é verdadeiro. Quanto mais distante de Jesus, mais desagrada a Deus. Deus ama a todos? Ama a todos. Mas Deus ama a todos, quer que todos sejam salvos. E para ser salvo, é preciso crer, ser batizado. E a fé não é só uma fé que não tem obras, ela produz obras. E uma da obra da fé é a transformação do nosso viver de uma vida velha para uma vida nova, uma vida na santidade. Então, o santo nos chama a santidade. Vamos continuando. Veja que existe nesse caminhar, como eu comparo sempre esse caminhar como uma subida do monte, porque a perfeição, a nossa santidade, é como uma subida. A gente vai crescendo gradativamente, a gente vai progredindo, a gente vai melhorando, um pontinho ali, às vezes escorrega, às vezes volta um pouco, mas é assim, a gente vai subindo, e o caminho seguro desta subida é viver a santidade, as virtudes, todas elas guiadas por uma virtude que supõe a fé, chama-se a caridade. Então São Paulo vai dizer aqui, né? Sede solícita, suportando mutuamente a caridade. Então a caridade é a rainha das virtudes, é uma graça sobrenatural que Deus quer ser amado com este dom do amor e quer que nós amamos a nós mesmos e ao próximo com a caridade. É a virtude que informa as outras virtudes. O que significa? Qualquer virtude, por mais que se aproxime de Deus, nenhuma delas tem a capacidade de nos unir mais a Deus. Isso Santo Tomás de Aquino vai falar, tantos santos vão dizer. Nenhuma virtude nos assemelha mais com Deus e nos faz nos unir no fundo da alma de forma profunda com Deus que a caridade, que é um dom dado pelo Espírito Santo a todos aqueles que se abrem a Ele. Então o Espírito Santo, que é Deus, coloca dentro de mim e de você esta graça superior chamada caridade, que é o amor criado. Não estamos falando do amor que Deus nos ama, que é o amor incriado. Porque Deus também nos ama com o Espírito Santo. Nos ama como pessoa, porque Ele é pessoal. E nos dá o seu amor divino. Mas também nos dá também uma graça através da qual a gente pode amá-lo e amar o próximo e a nós mesmos, que é a caridade. A fé, a esperança e a caridade se destinam com virtudes teologais a Deus, e a caridade, a rainha de todas as virtudes, maior dela, como São Paulo vai dizer, ela nos assemelha com Jesus Cristo e vai nos transformando, e por isso que São Paulo lá na frente, no versículo, nessa mesma carta Efésios capítulo 5, versículo 2, você pode ler, está escrito assim: progredir na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou. Então o fato de você progredir na caridade significa que essa caridade, esse amor se desenvolve em nós e nos desenvolve de tal forma que vai nos despojando dos amores desse mundo e vai nos dando maior condição de se entregar, de sacrificar e de amar como Deus ama, de uma forma mais semelhante com Deus. Então existe um aperfeiçoamento da nossa vivência na caridade que precisa acontecer todos os dias. Amém. Então, continuando, além disso, São Paulo vai dizer o seguinte:
Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí temos que ter clareza que a nossa santidade ela não acontece sem a presença dessa trindade na alma. E não acontece sem as sugestões, solicitações e conduções do Espírito Santo na mesma alma. O próprio Espírito Santo, ele é o nosso mestre interior e ele vai forjando com sua presença e com sua graça Jesus na gente. Ele vai nos comparando com o Filho de Deus, aquilo que a gente tem de Jesus, aquilo que a gente não tem, e vai nos ajudando a nos converter, a nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, e vai produzindo em nós um crescimento na caridade e nessas virtudes e em tantas outras virtudes que a Sagrada Escritura e que a doutrina da Igreja nos ensina que temos que viver. E o mesmo Espírito Santo mantém um vínculo de unidade. Porque se você, por exemplo, estiver fora da comunhão com a Igreja e com Cristo, você não chega no céu. Então, cuidado com isso. E essa vocação e essa eleição à vida divina, ao céu, passa também pela fraternidade criada pelo próprio Deus, porque o irmão também foi elevado à dignidade, filho de Deus, chamado à mesma esperança e à mesma vocação, e ele está ali porque o Senhor o colocou, e o Senhor quer que eu e você cresçamos com ele, aprendendo com ele e aprendendo a amar com as dificuldades desse mesmo irmão. Então, esse mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, está no irmão. E se não estiver, temos que estar nesta comunhão, porque sem o Espírito Santo ninguém chega no céu. Ok? É ele que vai junto com o sangue de Cristo produzindo aquela veste que nos dá condição de participar no banquete do Cordeiro. Lembra-se de algumas passagens anteriores que tinha um indivíduo que estava no banquete, na liturgia da igreja, né? Ou seja, já no tempo presente que está acontecendo o reino, pode ser que no meio dos cristãos tenham pessoas que vão à missa, vão à igreja, e não esteja vestido com a veste adequada, com as túnicas alva da graça de Deus. Na verdade, não estamos totalmente limpos, mas temos que estar na presença de Deus, porque é a presença do Espírito Santo na alma que nos santifica, é a presença de Deus que torna santo o homem, é a participação dessa natureza divina, como São Pedro vai dizer, lá na segunda carta dele, no capítulo 1. Então, se Deus não está na alma, aí não tem como fazer, tem que se recuperar a graça, tem que se arrepender, voltar de novo, ver onde caiu, e se arrepender e se reconciliar. Deus precisa estar na tua alma. E aí Deus te dá um programa de crescimento através de Jesus Cristo. Caminha com Deus para se assemelhar ao Filho de Deus. Ok? Vamos continuar. Então a unidade, meus irmãos, não quebramos a unidade com os nossos pecados que muitas vezes cometemos no nosso quarto secreto, no nosso pensamento, na nossa cela interior, pecados com a nossa língua, com nossos pensamentos, pelas mídias sociais, pecados com o nosso relacionamento. O pecado vai quebrando comunhão. E Jesus veio trazer unidade. Então, quando você caminha no Espírito Santo, você propõe a unidade e não a divisão. Então, São Paulo se preocupa com isso. Guardar o vínculo da paz pela comunhão que nós temos, porque nessa comunhão que os irmãos têm com Cristo, e nós também temos que ter comunhão com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. São João vai dizer na primeira carta dele isso. Esta comunhão com Deus e com os irmãos nos santifica. A presença do santo no irmão e a presença do santo em mim, e essa nossa relação humana que se constrói com dificuldade, com luta, com perdão, com crescer, com cair, com levantar, Deus vai restaurando e vai constituindo um povo eleito, um povo congregado na unidade. Porque somos um só corpo, o corpo de Cristo. Então tem que estar nesse corpo, e esse corpo tem uma alma, no Espírito Santo. Vai dizer, né, o grande Papa Pio IX, Pio XII, agora eu esqueci, não lembro, falhou minha memória. Corpo místico de Cristo, na encíclica, né? Assim como o corpo tem uma alma, o homem, assim a igreja é um corpo, e esse corpo todos nós somos inseridos no batismo como filhos, e somos todos irmãos, e a alma deste corpo é o Espírito Santo. Então temos que ter comunhão uns com os outros no Espírito. Amém? Então, continuando, meus irmãos, nessa mesma toada, nessa mesma direção,
O Senhor Jesus nos convida hoje, através também do Evangelho, nessa mesma linha do chamamento da vocação, a viver uma vida de filho de Deus, de santidade, a assegurar a dignidade dessa vocação e viver com dignidade a minha vocação e a sua vocação. O Senhor, eu apenas peguei um trecho do Evangelho que ele fala assim para aqueles que estavam com ele naquele tempo ouvindo. Esse trechozinho, né? Que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 54 ao 57. Diz assim: Dizia ainda o povo: Quando vede levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim sucede. Quando vede soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais vós mesmos o que é justo. Veja só, Jesus trouxe uma comparação do cotidiano dessas pessoas e mostrou para elas que algo estupendo, maravilhoso estava acontecendo ali e que eles não estavam discernindo bem, não estavam fazendo uma leitura adequada do presente deles e do que estava acontecendo naquele momento. Ali estava a salvação diante desses homens, a justiça, o Filho de Deus, o Messias, o escolhido, aquele que as Sagradas Escrituras prediziam, as profecias, tudo aquilo que estava falado no Antigo Testamento, e eles não conseguiram perceber que ali estava o cumprimento das profecias, que ali estava Jesus Cristo, Filho de Deus. Estavam meio cegos e de repente também com má vontade de discernir os tempos, porque Jesus certamente poderia mostrar para eles claramente que ele era, mas Jesus, respeitando a liberdade de cada um ter sua experiência, de cada um ter sua abertura, seu acolhimento, de Jesus não tira a liberdade de ninguém. E eles, com o coração endurecido, cego, não enxergavam. Endurecimento e cegueira por conta da própria liberdade dos seus próprios pecados. A culpa nunca é de Deus. E aí estava diante deles, naquele presente, a presença de Deus. E não conseguiam discernir a vontade de Deus para aquele momento. Discernir que de repente era momento de voltar-se, olhar, mudar de vida, reconciliar com Deus, pedir perdão, recomeçar a vida. Não conseguiam ou não queriam conseguir, porque o Senhor mostra, eu acho fazer assim, como é que não pode? Então poderiam e não fizeram. E na minha vida e na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, como é que anda as coisas da presença de Deus? Deus não está longe da gente do nosso dia a dia. Deus está presente. Então a nossa percepção precisa melhorar. O nosso discernimento também da presença de Deus precisa melhorar. Enxergar a Deus precisa melhorar. Perceber e ver Deus nos acontecimentos, Deus nas pessoas, Deus na nossa história, Deus na Eucaristia, Deus no sacerdote, Deus nos acontecimentos, Deus no doente. Por que não estamos enxergando Jesus? E não estamos não só enxergando Jesus, não estamos percebendo o que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas. Então precisamos estar lá. Deus sempre vai falar com você, vai falar comigo, Deus vai nos visitar e Ele vai trazer sinais, podemos discernir ou não. Os sinais de Deus estão transcorrendo no mundo. Deus não parou de agir no mundo, não parou de trazer sinais e não vai parar. Mas podemos caminhar como esses homens que não entendem o tempo presente, nem da nossa vida, muito menos do mundo. Então a primeira coisa é sermos humildes, como diz nessa palavra de Efésios, procurar a virtude da humildade, recomeçar com Deus, recomeçar a vida de oração, recomeçar a leitura da palavra, buscar mais o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto é possível encontrar, antes do juízo final, antes da nossa morte, que vai ser o divisor de águas,
a definição de eternidade para aquilo que nós decidimos escolher agora, ou a gente vai viver assim como muitos vivem, deixa a vida me levar, e aí é perigoso. Então, o Senhor nos chama a permitir que Ele nos dê essa visão. Bem, e aí, meus irmãos, vamos pegar lá o Salmo 23, né? O grande Salmo 23, que eu vou ler aqui o Salmo 23, temos tempo. Do Senhor é terra e tudo que ela contém, órbita terrestre e todos que nela habitam, pois Ele mesmo assentou sob as águas do mar e sob as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? Quem? Os que têm as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Esse terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus do Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bem, levanta as portas. Favorece a entrada de Deus na sua vida, meu irmão. Favorece a entrada de Deus na sua vida, minha irmã. Favorece. E aqui o Senhor nos dá várias dicas disso. Mas a seguinte palavra, a seguinte pergunta, na consonância do que eu venho falando, é: quem será digno de subir ao monte do Senhor? Veja que a palavra digno surge de novo. Surgiu lá em Efésios. Assegurar a nossa vocação também com dignidade, está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, que nós vimos. Então veja que temos que subir o monte santo do Senhor. Temos que chegar na glória. Quem será digno de estar face a face com Deus? Quem tem mãos limpas e coração puro. Então o Senhor faz uma pergunta: você hoje é digno de subir ao monte santo do Senhor? Por nós mesmos, meu irmão, minha irmã, nenhum de nós o somos. Mas aqueles que subirão ao monte santo do Senhor serão aqueles que Deus dignificar. Serão aqueles que foram tornados filhos de Deus, são aqueles que caminharam com Jesus, são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeram de seus pecados, deixaram a graça da reconciliação os atingir, renovaram e lavaram as suas vestes nesse sangue, e com uma veste nova da santidade, da graça, porque tem que estar vestidos e não despidos da graça. O Senhor vai nos dignificando, meu irmão. Então não tenha medo de se aproximar de Jesus e pedir: Senhor, me torna digno. Senhor, me torna digna, porque eu não sou digna e digno por mim mesmo. Então, aqueles que Deus dignifica são aqueles que subirão ao monte santo do Senhor. E como assim? Mãos puras. As mãos significam o fazer, o executar, as operações, o trabalho que você executa na igreja, na sua família, em casa, tudo que você operacionaliza, tudo que você realiza na sua vida, seja trabalhando, seja na família, seja no lazer, tudo que você lê, que você produz, todo o seu fazer, todas as suas atividades precisam ser inocentes, precisam ser puras e precisam ser santas. O seu fazer, o seu relacionamento com as pessoas precisam ser santos. Ao santificar a sua vida, ao santificar a minha vida, Deus santifica as nossas obras. Elas precisam ser puras já na intenção do coração. Ensinamento de São Paulo. Tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Isso vai purificando a intenção de tudo aquilo que eu vou fazer no cotidiano da minha vida, seja das coisas mais simples, como varrer uma casa,
como educar uma criança, ler um livro, seja trabalhar, seja pregar, seja ensinar, seja cantar, seja fazer meu trabalho no mundo. Se eu coloco essa disposição e associo essa disposição interior de tudo daqui para frente, fazer por amor a Deus, para a glória dele, em nome de Jesus e salvação das almas, eu vou purificando as minhas intenções e vou colaborando para que o Espírito Santo me torne cada vez mais purificado. Bem, o trabalho da graça na nossa alma não para, então o próprio Espírito Santo vai purificando as nossas obras, aquilo que a gente faz, seja na igreja ou fora da igreja. Porque não adianta eu ser com a mão pura, inocente, coração dentro da igreja, mas no mundo eu sou outra pessoa. Isso não dá certo, isso não vai funcionar. A gente tem que ser puro e inocente de coração dentro da igreja, fora da igreja. Essa inocência está ligada com a graça que é dada. Quando Deus perdoa os seus pecados, quando Deus restaura, vai perdoando você, você está na comunhão com Deus. E Deus, existe graça de inocência em você sim. E existe pecado também, mas existe inocência sim. Você é santo e pecador. Você fez só esse pecador, você está perdido. Então você tem que ser santo e pecador. Então a santidade de Deus tem que caminhar passo a passo com minhas misérias. Eu não posso me afastar de Deus. Preciso estar unido a Deus. Preciso estar caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Você também, mulher. Então, mãos inocentes, as obras são santas. Mas as obras, elas refletem o ser santo. Então Deus vai dar um coração puro, um coração cheio do amor de Deus, um coração que tenha, uma alma que tenha santidade, uma alma que tenha inocência. Então é uma construção do Espírito Santo nos tornar pessoas santas. Então acredite não tanto no seu potencial como você, na sua capacidade, mas acredite no poder de Deus que é capaz de fazer você uma mulher santa, um homem santo. E a primeira condição é, da sua parte, claro que Deus antecede a nossa, é: eu quero ser santa, eu desejo ser santo. Esse desejo precisa ser fortalecido dentro de cada um de nós, porque esse desejo fortalecido pela graça vai fazendo, abrindo portas, vai agradando a Deus, orar mais por isso, pedir mais por isso, e a obra Deus vai começando a fazer e vai fazer. Esse é um desejo que tem que ser acendido todos os dias, ok? É um desejo: eu quero ser santa, quero santo. Deus faz-me santa, Senhor faz-me santo. Então tem que ser um desejo pedido, orado e buscado, e certamente Deus vai fazer na sua vida isso. Então, para subir o Monte Santo do Senhor e assegurar a vocação, o Senhor vai forjar na gente. Veja bem que um coração puro que fala ali, veja como é que ele se realiza através dessa bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Os puros de coração são aqueles que são purificados de todo pecado. Não é só de luxúria não, meus irmãos. Pureza é a isenção máxima de pecado. Quanto menos se peca uma alma, mais virtude se pratica, mais vive a caridade, mais santa é essa pessoa. E quanto mais pura é uma alma, mais essa alma tem caridade. Quanto mais santa, mais ama. Então, não é caridade fazer benefício, que até os falam que os espíritas falam. Não é nada disso, não. Caridade é dom sobrenatural. Está em pecado mortal, não tem caridade nenhuma. Está em pecado mortal. É ação humana meramente horizontal. Caridade é dom celestial. É a presença do Espírito Santo que nos ajuda a amar com amor, graça, caridade. E é exatamente isso que São Paulo vai dizer. Se não temos isso, não valemos nada. Porque é este dom que nos vai conferir o céu. Não é somente o que eu faço, é como eu faço. Então, como eu faço faz a diferença para mim, porque me une a Deus e eu faço com Deus. Não é fazer sem Deus, é fazer com Deus. E quando Jesus fala, bem-aventurados, felizes puros de coração, né? E aí é como um beato, porque essas pessoas veem Deus, primeiro, conseguem ver Deus na sua vida,
Quem é puro de coração, puro de alma, está sendo purificado pelo Deus. E aí tem a ascese, aí você pode colocar aí os penitências, o jejum, a vida de oração, leitura da palavra, os sacramentos, vai caminhando na fraternidade, vai sofrendo com Cristo, vai aceitando as provações da vida, vai buscando as virtudes, cansativo, né? Mas a graça de Deus vai jorrando ali, vai lavando, não é só parte humana, tem a parte da graça. Então esta alma, ela consegue enxergar esta presença de Deus que aqueles homens de Lucas do Evangelho não enxergam. Porque a visão da alma é uma visão construída pelo poder do Espírito Santo. Então essa pessoa que tem os olhos, não só do que a vida espiritual está purificada, ela é aberta para a sensibilidade do divino, para a presença de Deus, e Deus se abre nesta alma e tem comunhão com esta alma. E ela enxerga Deus na sua vida, enxerga Deus no vizinho. Porque eu vejo Deus no vizinho, mas não vê na sua vida, é porque não está bom, tem que ver Deus na sua vida. Então, ver Deus em mim, ver Deus no outro e ver Deus fora do outro. Então, esta visão, esta purificação permite a visão agora e na glória. Então, veja, outra dica que São Paulo nos dá numa carta, primeira carta de São Paulo, Timóteo, capítulo 1. Olha aí o que, para você, mulher e homem, ficar atento. Se você acha que é uma pessoa caridosa, precisa estar atento nisso aqui. Veja bem o que São Paulo ensina cheio do Espírito Santo. Veja como Deus faz a caridade brotar como um rio do interior da gente através desse processo. Assim, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Essa recomendação só visa estabelecer a caridade. Essa recomendação, São Paulo dizendo, só visa estabelecer a caridade, tornar firme, forte, guiadora e amadurecida, progressiva em nós. Ela nasce de 3 coisas fundamentais. Um coração puro, uma alma pura. Então, os pecados, a purificação, a lavar, a via purgativa, o romper com o pecado, o sofrer para não pecar, a luta contra o pecado, abster-se das tentações, dos pecados. De um coração puro, purificado pela reconciliação, pela graça que entra na tua alma, na minha alma, que produz santidade, a presença de Deus. Nascida de um coração puro, de uma boa consciência, uma consciência boa e não má, que também é Deus com a sua graça vai trabalhando no nosso psicológico, na nossa lembrança, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente imagina, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Uma fé porque nós podemos perder a graça, perder a vivência da presença de Deus na nossa alma, a caridade, mas a fé continua como pré-condição de novamente voltar para Deus, se arrepender. Então mesmo uma pessoa pode ter uma fé e não estar vivendo na caridade. Então, porque pode estar vivendo o pecado. A fé, ela pré-existe, ela suporta ainda mesmo que se perdeu a graça santificante. A fé está ali. A pessoa depois crê em Deus, pedir perdão e recomeçar. Mas é preciso viver depois a restituição da santidade original, da santidade na alma, para que a caridade voltando, e aí você está seguro, você está segura, mulher de Deus, para progredir nas virtudes, informados, guiados pelo amor. Ok? Sem isso é vaso de barro, vaso vazio. E aí o risco se corre na volta de Jesus encontrar um monte de vaso vazio, oco por dentro, não tem santidade, né? E aí o que importa é santidade. Jesus quer olhar pelo seu scanner na nossa alma e enxergar a sua presença santa, enxergar Ele, a Trindade dentro da gente, e nós vivemos nosso amor humano unido com o amor divino. Ok? Então 3 coisas são importantes: coração puro, alma pura, consciência reta e fé sincera. Uma fé bem madura, informada pela palavra de Deus, pela doutrina da igreja, uma fé sincera com Deus, né? Buscar viver essa fé sem hipocrisia, né? Entregando cada dia a nossa vida a Cristo. Essas 3 condições, São Paulo vai dizer que produz
a caridade, produz esse amor, porque brota. Quanto mais santa é mais pura uma alma, mais os raios da glória de Deus passa para as outras pessoas e penetra nessa mesma alma. Aquela comparação de São João da Cruz que eu gosto muito, que ele vai dizer que a alma purificada é como um vidro limpo. Os raios do sol atravessam facilmente para lá e para cá. Mas uma alma suja, cheia de pecado, que não se purifica, que não busca se converter, que não busca mudar de vida, que não busca purgar os seus vícios, largar o pecado, é como um vidro todo embaçado, cheio de poeira, que mal atravessa alguma luz. Que sejamos vidros limpos pela misericórdia do Senhor, porque Ele está aí com sua graça superabundante para nos dar. Veja bem que esse processo o Senhor nos conduz. O Senhor é favorável a você, meu irmão, é favorável a você, minha irmã, para nos dar este coração puro, essa consciência reta, essa fé sincera, e dar este coração puro para a gente ver a Deus. Então veja que o Espírito Santo, e Ele coloca várias pessoas no nosso caminho para nos ajudar a ter condições de subir o Monte Santo do Senhor. Quem será digno de subir ao Monte Santo do Senhor? Ou de permanecer no seu lugar santo? Se você já pode ter que estar subindo agora esse Monte Santo. Você já tem que estar permanecendo no lugar santo, porque o lugar santo também és tu, e Deus habita em ti. Tu és templo do Espírito Santo. Se está em comunhão com Deus, você está se garantindo o lugar santo na eternidade. Se não, não. Então vamos, Senhor, nos dar o dia de hoje para a gente refletir em cima dessas palavras e fazer aquilo que nós nos propomos no início dessa live. Viver dignamente a vocação que Deus nos deu. Amém? Vamos orar com essa palavra, porque ela está lá muito rica em São Paulo. Me tocou muito essa passagem, porque ela nos incita a rever a nossa vida e não parar de buscar o nosso crescimento. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Que possamos viver essa vida digna. Vamos orar? Fazer um minutinho de silêncio. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a graça de viver esta vocação de filhos de Deus. Pai, conhece as nossas limitações para viver o nosso chamado, nosso matrimônio, nossa vocação de Estado, nossa vocação Santos Anjos, a vocação pastoral, a vida familiar desse irmão, dessa irmã. Nós te pedimos, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, para que possamos rever, avaliar a nossa vida, nossa conduta, nossa postura, nosso caminhar. Deus, nos ajuda a viver dignamente este chamado, a vocação ao céu, à eternidade, já agora na Sua presença. Nos ajuda a viver, Senhor, a encontrar essa consciência reta, essa fé sincera e este coração puro. Dai-nos, Senhor, mãos limpas, obras puras, inocentes, santas. Em tudo o que fazemos a partir de agora, Senhor, nos ajuda a viver a santidade nessas obras com um amor que cresça cada dia mais por Ti, por nós e pelo irmão. Senhor, Papai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter mais comunhão convosco, através dessas virtudes elencadas hoje pela Sua palavra de Efésios. E abre-se o céu para nós. Ele está aberto, Senhor. Mas ajuda-nos a ter força, dá-nos a graça, para que com a nossa colaboração, Deus, possamos avançar e subir até a Tua santa habitação no céu, na eternidade. Nos santifica, nos purifica, e nos ilumina e nos une a Ti. Dai-nos, Senhor, mãos puras e inocente coração.
Dai-nos, Senhor, uma vida santa, reta aos seus olhos. Uma vida de felicidade, de alegria, uma vida de amor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apaga nossos pecados, nossos males, nossos erros. Liberta-nos do orgulho, Senhor, e de todos os pecados que nos afastam da comunhão e da unidade. Coloca-nos, Senhor, na comunhão com o seu Espírito, com a igreja e com todos aqueles que te servem e te seguem, Deus. Dai-nos, Senhor, essa graça nessa noite. E obrigado, meu Jesus, por estar dando essas bênçãos para nós neste momento. Obrigado por estar nos ouvindo, nos abençoando. Obrigado, Jesus, por ser favorável, por ser nosso amigo, querer o nosso bem e se empenha para isso. Obrigado, Senhor, que não estamos sozinhos, mas temos a Tua verdade, a Sua presença e a Sua graça. Jesus, ajuda-nos a olhar mais para Ti do que para as nossas misérias, capacidades e competências, a confiar em Ti, no Seu poder e na Sua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito por todos nós. A Ti, Jesus, toda a glória e toda a honra. Nos ajuda a amar essa vocação que nos deste. Renova o Espírito Santo e restaura a nossa identidade, primeira de filho de Deus. E nos ajuda a vivermos como tais, no trabalho, em casa, na família, no lazer, na rua, nos lazeres, dentro de casa ou fora de casa. Nos ajuda a viver como filho de Deus que é santo. Nos ensina a viver, Espírito Santo, com alegria, a santidade cotidiana, nas pequenas e mínimas e nas grandes coisas que o Senhor propõe a cada um. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a graça de Te ver na nossa vida e ver na vida do outro e além do outro. Tornar-nos puros de coração, Jesus. Constrói essa santidade, essa pureza. Constrói essas mãos puras e esse inocente coração. Essa vida santa, essas vestes alvas, lavadas pelo Teu sangue, Jesus, e pela Sua água viva, o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, tocar em todos aqueles que estão ouvindo agora esta live, em todos aqueles que vão ouvir. E comunica-nos os seus tesouros, os tesouros da salvação, da redenção de Cristo na cruz, para que tenhamos uma nova vida, uma vida mais celestial, uma vida mais do céu, uma vida mais cheia de Deus, já agora, uma vida de eternidade na nossa natureza. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste. E obrigado por tudo que vais fazer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meu irmão, minhas irmãs, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus. E até a próxima live, se o Senhor permitir. Amém?